Voltei. Oi, gente, eu sou a Marina e eu tô de volta aqui no canal pra falar com vocês sobre as minhas recomendações de leitura a partir das leituras que eu fiz no ano passado. Esse vídeo costuma sair no início do ano, é um vídeo mais descontraído que a gente faz aqui no canal pra eu recomendar umas leiturinhas a partir do que eu achei legal. Então não tem tanto compromisso assim com uma matéria mais profunda, mas é legal pra gente bater um papo, trocar recomendações, falar um pouco da vida também. E eu adoro fazer esse vídeo, ele, como eu falei, geralmente sai lá no início do ano, mas enfim, só deu pra sair agora, só deu pra eu voltar agora. Muito obrigada a todo mundo que me incentivou a voltar, Nai, Tássio, gente, vocês me incentivaram demais. Eu queria muito voltar, mas não tava conseguindo. Assim, o YouTube, ele é minha rede social e é uma coisa que eu amo fazer de paixão, mas não é meu trabalho, não é nada disso. Então acaba que qualquer coisa que seja relacionada ao meu trabalho ou coisas assim, mais tensas acabam passando na frente e tomando a prioridade no pouco tempo que eu tenho, né? No tempo limitado aí da vida. Mas eu tô de volta, eu espero continuar, eu sempre quero continuar, eu tenho sempre... Aí tem uma infinidade de vídeos pra sair, de ideias também, tem alguns já gravados, algumas coisas que já logo devem sair aí no canal pra gente trocar aí no canal ainda. E é isso, espero que a gente continue por muito mais tempo. Vamos pras recomendações. Bom, os livros do ano passado, eles não foram muitos e ano passado eu caí numa... Como é que chama? Tipo um momento em que eu não conseguia ler nada, assim, por muito tempo. Nada significativo, assim, nada que fizesse pensar. Eu não tinha muito tempo, foi um ano bem corrido, assim, também não tinha muita cabeça pra ler, sabe? E aí eu, no início do ano, até tava mais empolgada, li coisas melhores e as melhores recomendações talvez venham daí, mas todo o resto do ano, assim, eu não conseguia ler nada além de biografias. Então, por algum motivo, o ano passado foi o ano das biografias. Eu acho que é porque as biografias são, assim, biografias leves. Eu li biografias leves. Não sei. Veja se vocês concordam, mas assim, a maior parte das biografias que eu li ou áudio li, foram biografias leves, rasas, assim, fáceis, e eu acho que por isso foi mais fácil de ler, e aí eu acabava conseguindo ler pelo menos essas. Apesar de ter sido o ano das biografias, tiveram também algumas outras leituras que vale a pena recomendar. Vamos lá, então. A primeira leitura que eu tenho para recomendar é da Mariana Salomão e se chama Se Deus Me Chamar, Não Vou. Que é um livro muito bom, bem curtinho, do ponto de vista de uma menina, de uma criança, que vai contar do jeitinho de uma criança, não sei como a Mariana Salomão faz isso, mas de uma criança muito inteligente e muito mais sagaz, eu acho, mais esperta do que inteligente, sabe? Contar as situações cotidianas ali da vida dela de um jeitinho, eu acho que é mais isso, assim, é mais o jeito que ela escreve, que é muito engraçado e muito sagaz mesmo, assim, que a gente fica assim, que engraçadinho essa tirada, assim, esse pensamento que só uma criança teria, né? Mariana não é uma criança, mas tipo assim, só uma criança poderia ter, porque ela não tem preconcepções, né, das coisas. Então, quando ela recebe uma informação, ela processa de um jeito muito cru e muito inocente. Então, é um livro engraçado, rapidinho. Eu acho que até eu posso, de repente, encontrar aqui um pedacinho pra vocês terem uma ideia de como é esse livro. Vou dar um contexto geral pra ler um pedacinho aqui pra vocês. A família dela tem uma loja que ela chama de loja de velhos, que é uma loja que vende, assim, uma bengala, sabe? Esse tipo de loja, de coisas ortopédicas, assim. Então ela chama de loja de velhos. Então eu vou ler uma partezinha pra vocês. Tem na mostrinha da Amazon essa parte disponível. Talvez seja assim com os velhinhos também, como os capítulos. Ninguém precisa decidir que certa parte da vida acabou. O corpo sente sozinho que não dá mais pra andar sem a ajuda de alguma coisa que vendem na loja de velhos e então, naturalmente, alguém vai lá e compra. E começamos um novo capítulo da vida. Vai ver, é assim.
e nem assusta tanto. Eu acho um jeitinho muito engraçadinho e sagaz de escrever as coisas, e é sempre bom ler alguma coisa divertida, sagaz, assim. E rapidinha, também é um livro bem rapidinho. Bom, outro livro que não é nada leve, mas é muito, muito bom, e também tem essa vantagem de ser um livro também muito bem escrito, muito bem, assim, que usa muito bem as palavras, é Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Esse é um livro, não sei se dá pra ver bem, esse é um livro da Conceição Evaristo, que talvez o mais famoso dela, tem Olhos d'Água também, que ficou muito, muito, muito famoso, mas esse aqui acho que é o livro, talvez que ela mais goste, não sei. Não sei falar por ela, mas é um dos mais famosos dela, com certeza. Ele vai falar da história da Ponciá, da família dela também. Eu não sei exatamente o período, se já tinha acontecido a abolição da escravidão ou se estava acontecendo, ainda estava naquele período de transição, mas fala sobre ter antepassados muito próximos escravizados e ter pessoas, né, a relação toda da família dela ali, com pessoas que continuaram trabalhando nas fazendas, acho que é pós-abolição ali, mas enfim, depois que não havia mais escravidão, ou não oficialmente, pelo menos, e ter um tratamento, assim, praticamente como se fosse no período da escravidão, mas não é só sobre isso, assim, é sobre a Ponciá como também uma pessoa que tinha muitos esperança e que ela vai para a cidade em busca de uma vida nova, né? A cidade grande representando essa esperança, esse novo. E aí eu não quero dar muito spoiler também, mas tem todo um desenvolvimento da Ponciá, assim, ao longo da vida dela e da família também, depois da saída dela para a cidade. E é um livro que, apesar de ter momentos muito tristes e muito difíceis, ele tem uma resolução satisfatória, assim, ele tem uma resolução, mesmo que momentaneamente, mesmo que só para aquele núcleo. Assim como a vida nos momentos bons, nem tudo é absolutamente flores, mas um momento satisfatório, sabe? Que é algo que às vezes nesses livros, assim, que retratam um período ou um recorte social muito real, assim, que fazem esse papel, assim, de divulgar também situações que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a ouvir falar ou a ver ou a... Enfim, às vezes não tem, né, uma resolução que dê para esses personagens um momento de tranquilidade, de felicidade, de satisfação, sabe? E eu fiquei feliz por eles terem esse movimentinho, assim. Então, para quem tá buscando uma leitura interessante, autora brasileira, autora negra brasileira, que escreve muito, muito, muito bem. Eu posso ler um pedacinho pra vocês aqui também. E que vai ter um final satisfatório. Porque às vezes é tão frustrante. Faz parte também, mas é tão frustrante às vezes ter um final triste da história. Então eu vou ler um pedacinho. Nas primeiras vezes que Ponciá Vicêncio sentiu o vazio na cabeça, quando voltou a si, ficou atordoada. O que tinha acontecido? Quanto tempo tinha ficado naquele estado? Tentou relembrar os fatos e não sabia como tudo se dera. Sabia apenas que, de uma hora para outra, era como se um buraco abrisse em si própria, formando uma grande fenda dentro e fora dela, um vácuo com o qual ela se confundia, mas continuava, entretanto, consciente de tudo ao redor. Via a vida e os outros se fazendo, assistia aos movimentos alheios se dando, mas se perdia, não conseguia saber de si. No princípio, quando o vazio ameaçava encher a sua pessoa, ela ficava possuída pelo medo. Agora gostava da ausência, da qual ela se abrigava, desconhecendo-se, tornando-se alheia de seu próprio eu. Eu acho muito, muito, muito bem escrito. Acho que vale muito a pena ler. Aí ele é curtinho também, é um livro que dá pra ler bastante rápido, apesar de ter, né, momentos difíceis de ler. Tem 117 páginas. Bom, agora acho que a gente pode falar das biografias e depois a gente vai para os livros de não ficção. Quer dizer, as biografias já são não ficção, né? Mas os não ficção que não são biografias. Vocês me entenderam, né? Bom, de biografias, eu acho que o melhor que eu li, assim, de biografia, sem dúvida, foi o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, que
é a mocinha lá de iCarly, né? Inclusive agora saiu um documentário da Nickelodeon expondo coisas horríveis que aconteciam nos bastidores, né, da Nickelodeon. E esse tema dos child stars, né, das crianças estrelas, crianças trabalhando pra TV e desde muito cedo nesse mundo de Hollywood e tal, me interessa bastante. Já tinha me chamado a atenção, assim, pra ver documentários e tal, e eu acho que a Jennette, ela conta coisas muito tensas, inclusive muitos gatilhos nesse livro para doenças relacionadas à autoimagem, né, dela, principalmente, em relação ao corpo dela, uma busca por uma magreza absurda, incentivada violentamente pela mãe dela e entendida por ela, assimilada desde criança como algo normal. Então, é bem cheio de gatilhos, assim, mas por incrível que pareça, eu não acompanhava a iCarly nem nada, não sabia que ela era uma pessoa engraçada, mas ela assim, ela escreve muito bem e escreve de forma muito engraçada sobre essas coisas horríveis. Então, assim, tem muito gatilho e são histórias tensas, mas pra quem quer entender um pouco mais sobre a vida de uma criança que vira estrela em Hollywood, o tipo de coisas pelas quais uma criança passa, desde as mais simples, tipo ter que ir em várias audições pra conseguir um papel e como é isso, e quem avalia essas crianças e quem supervisiona essas crianças, ou pelo menos na experiência da Jennette, e também até as piores experiências, né, às quais essas crianças podem estar submetidas. É bem interessante, assim, pra, enfim, né, pensar em uma forma de proteger as crianças, né, e fazer uma crítica a esse tipo de coisa, proteger as crianças para que elas não passem por isso, enfim, e também ficar sabendo de bastidores de Hollywood, que é algo bem interessante, né. Até teve um documentário que eu assisti também de uma atriz que também era atriz desde criança, mas aí nesse caso da Disney, que fez Camp Rock e tal, eu até esqueci o nome dela agora, mas eu posso deixar aqui embaixo pra quem tiver curiosidade, que ela vai falar também sobre a experiência dela, e é bem semelhante a gente ver isso se repetindo, né, de novo. E nos Estados Unidos, que é o caso delas, né, onde elas viviam e trabalharam, tem estados que nem têm regulamentação para isso, né? Aqui no Brasil, a gente precisa que um juiz autorize para que uma criança participe de uma produção audiovisual, por exemplo, né? De um trabalho artístico. É sempre interessante para levantar o tema, para a gente repensar, será que esse é o jeito certo? Será que tem uma forma melhor de proteger as crianças aqui? É interessante, assim, não fica só na parte burocrática, né? Pelo contrário, é ela contando da vida dela. É uma ótima biografia. Eu não tinha nenhuma relação, assim, específica com a atriz, não conheci de longe, assim, já tinha visto passar, mas nunca assisti o programa e mesmo assim foi muito interessante. Outra biografia que eu li, sim, foi do Matthew Perry, né, que inclusive faleceu no ano passado. Amor, Amigos e Aquela Coisa Terrível, né? Se não me engano é esse o nome da biografia dele. E Aquela Coisa Terrível é a droga, né? Ele era viciado em remédios, né? No caso dele, assim, eu sou muito fã de Friends, ao contrário de iCarly, que eu não assistia. Friends eu assisto até hoje como uma série de conforto. Tem lá seus problemas, mas é a minha série de conforto. O Matthew Perry, pra quem não sabe, faz um dos personagens, né? Faz o Chandler. E ele tinha esse vício e ele explica coisas da vida dele, assim, também, principalmente em torno do vício, assim, porque ele acaba que ele, desde criança, ele tem uma relação, já é prescrito pra ele, são prescritos remédios desde quando ele era bebê. O pai dele bebia todos os dias, mas não tinha genética pra se viciar, assim, uma hora ele cortou e parou de beber, simplesmente. E o Matthew, não, ele tinha essa propensão maior ao vício. E, querendo ou não, é interessante pra gente entender melhor, né? Ele tinha milhões de dólares, o ápice do sucesso, acesso às pessoas mais incríveis de Hollywood, a qualquer clínica. Ele passou a vida inteira tentando se livrar das drogas, né? Até a velhice, até os últimos anos dele, ele ia de clínica em clínica, ele ficava um tempo bem, mas aí ele era atraído de novo para
às drogas, ele chegou a extremos muito grandes. Fingir que ia comprar casas, porque quando ele ia no open house, né, visitar as casas, ele poderia olhar nos banheiros e roubar as pílulas que tivesse, que era muito comum que tivesse, assim, que os donos da casa não tirassem, pra ele conseguir o número suficiente de remédio que ele precisava num dia, que era muito alto, sei lá, 40, 50 pílulas por dia de remédio. É inevitável pensar que, bom, se alguém que tinha tudo e que queria parar, tentou a vida inteira e gastou, assim, tudo que pôde da fortuna nisso pra tentar parar e não parou, imagina uma pessoa que não tem condições. É interessante, mas também tem uma série de gatilhos, mas é interessante porque ele fala da vida dele em Hollywood, de toda essa tentativa, toda a sensação dele, né? Ele dizia estar limpo nos últimos tempos, falou sobre o relacionamento dele com a Julia Roberts, com os outros atores da série. Então é interessante, mas é bem triste, assim. As outras biografias que eu li foram a biografia da Rita Lee, a que foi escrita por ela mesma, a mais antiga. A Rita Lee é uma cantora que eu admiro muito, que é uma referência e é legal a biografia dela, porque dá pra ver muito, assim, que foi escrita com a voz dela, sabe? E foi uma forma de sentir proximidade com ela. Ela também, né, se foi, acho que ano passado ou retrasado, e foi uma forma legal, assim, de saber mais sobre ela, mas a biografia em si não tem, é a vida dela sendo contada, exposta daquele jeitinho dela, assim, de meio maluquinho, meio próprio dela, né, então é boa também. Outra biografia legal foi a da Lily Allen, que, assim, foi interessante para entender um pouco mais sobre esse mundo da música, assim, na Inglaterra, como era e tal, mas principalmente como é aí no caso, ser um artista lá no Reino Unido, né? E perseguições que ela sofreu e um pouco mais sobre a origem da família dela e tal. Coisas que eu não sabia e eu gosto da cantora, então eu achei interessante saber. Eu acho que ela pega um período muito curto da vida dela, sabe? Ela fala sobre, ali, basicamente, o sucesso até um primeiro casamento dela, mas eu sei, tipo, ela já se separou desse casamento, já tá em outro. Acho que ela teria muito mais pra contar hoje em dia, por exemplo, se ela fizesse uma nova biografia, que eu não sei se ela tem interesse em fazer. Outra biografia que eu li e que eu recomendo também é a da Julia Sweeney. É uma atriz, mas ela foi muito famosa ali nos filmes final dos anos 80 ali, se eu não me engano. Tipo, Bud, sabe? Uns filmes meio assim, sessão da tarde, onde ela fazia assim pra mãe, sabe? Ela era uma figurinha carimbada, assim, desses filmes. E depois ela foi pro teatro, foi escrever mesmo, ela tem outros livros. E aí eu já gosto do jeito que ela escreve, e ela é ateia. E ela fala nesse livro sobre um câncer que ela teve, um irmão que ela perdeu e sobre ela ter adotado a filha dela. Então tem esses 3 temas mais específicos, digamos assim, sob a perspectiva de uma pessoa ateia, que eu achei mais interessante adicionar essa camada, porque a perda de uma pessoa geralmente é retratada sob o viés da religião, né? Então, pra onde essa pessoa vai, no além, no pós-vida e tal, e aí depende de cada religião. Mas pra uma pessoa ateia, não é assim, então eu achei interessante. Também o fato de ela mesma ter corrido risco de vida, e ela eu não sei se eu falei isso, mas ela é muito bem-humorada, né? Então, toda a forma como ela escreve é engraçada, divertida, assim, e é leve mesmo tratando desses temas. Então, e bem rápida também. E aí eu li outras biografias, li a da Britney, sim, que é fofoca, né? Pura fofoca. É uma biografia assim mais rasa dela.
contando das coisas rasas, que eu digo assim, não vai falar largamente sobre a vida dela. Fala, assim, um pouco sobre a origem dela, sobre a questão ali com Justin Timberlake. Foi interessante, assim. Assim, não é super recomendada. Aí eu acho que realmente tem que conhecer a Britney e achar interessante a vida dela pra aí gostar da biografia dela, sabe? Tirando a da Britney e provavelmente a da Lily Allen também. Talvez a da Rita Lee, mas a vida dela é mais interessante. Talvez valha a pena ver. Mas as outras, acho que vale a pena ler mesmo sem saber, assim, quem é a pessoa, né? Matthew Perry, a Jeanette McCurdy. Acho que até a Rita Lee valeria, assim, se lida, assim. Aí a gente tem outros livros que são também de não ficção e que eu acho que também vale a recomendação. O primeiro deles é Cultish. Eu vou ver se tem alguma tradução aí já brasileira e tal, e coloco a capa aí disponível. Se não tiver, eu coloco acho que americana mesmo, que é um livro que fala sobre cultos, e aí vai falar um pouco mais sobre cultos, assim, então desde cultos mesmo religiosos ou de cunho mais religioso, assim, mais próximo de religioso, aquele do Tom Cruise, como é que é? Cientologia, ou até, tipo, coisas que meio que o livro responde se são cultos ou não. Por exemplo, CrossFit, sabe? Tipo, algo que atrai muita gente pra fazer a mesma coisa e que tem um linguajar próprio, locais específicos e tal. E ele vai conversar sobre isso. Eu acho que é um bom livro sobre o tema. Não é nada demais, assim, nossa, 1000 estrelas, mas é interessante. Interessante, um livro divertido sobre o tema. Se for do teu interesse, vale a pena dar uma olhada. Outro livro que eu recomendo, que eu li ano passado, foi esse aqui, Feminismo Branco. Ele é da Koa Beck, que ela é, se não me engano, jornalista. E ele vai falar... Primeiro ele vai narrar um pouco sobre o movimento feminista, especialmente nos Estados Unidos e tal. E ele vai comentar um pouco sobre essa comercialização do feminismo, que ela vai chamar de feminismo branco, né? Que é esse feminismo que pode ser embalado e vendido praticamente, sabe? Vai ter um batom feminista, uma saia feminista, uma música feminista, balada e vendida como feminista e que esvazia, que capitaliza em cima de um movimento, que transforma ele nessa coisa plástica e não no que ele é de verdade, e esvazia ele de poder real, sabe? Político e de transformação da vida de mulheres que não são só as mulheres brancas, né? Porque pra ele ser embalado e vendido, ele é embranquecido. Os capítulos são bem interessantes, assim, falam sobre diferentes aspectos, assim, do feminismo, mas traz principalmente essa crítica de como o capitalismo se apropriou do feminismo e sobreviveu principalmente essa vertente, digamos assim, lavada do feminismo, sabe? Uma vertente onde praticamente não se vê realmente poder de mudança real, sabe? E também o quanto é um absurdo falar em feminismo sem pensar em interseccionalidades, assim. Faz sentido pensar em feminismo e não pensar que mulheres negras ganham menos, não pensar em preconceito de raça, não pensar em abuso de mulheres da população indígena, sabe? E uma série de fatores muito importantes e que são interseccionais, mas ainda, sabe, são das mulheres trans. A crítica aqui não é ao feminismo, né? É a apropriação do feminismo. Então o problema não é o feminismo, o problema é que se comercializa um feminismo que é desprovido de todos esses questionamentos e que são não só importantes, eles são essenciais ao movimento. Então, é bem, bem, bem interessante. Eu provavelmente que não expressei tão bem a ideia, com certeza, eu expressei a ideia tão bem quanto o livro vai expressar e vai trazer numa riqueza de detalhes, de exemplos. É muito, muito, muito interessante, muito bom, eu recomendo. E outros 2 livros que eu li, eu acho que pode ser legal, inclusive, trazer pro canal, e aí vocês me contem. Um foi o
que eu achava que era simplesmente uma autoajuda bizarra, que eu já li muita autoajuda, assim, porque eram sempre os livros disponíveis, não na minha casa necessariamente, mas assim, sabe, aquele livro que as pessoas se livram com facilidade, que é baratinho, então tem mais abundância, e sempre achava uma coisa muito mastigada, muito reproduzida, mas esse até que traz referências sobre como construir hábitos, pesquisas, eu acho que é outro lance. Eu achava que era uma autoajuda barata. E digam aí se vocês quiserem vídeos sobre o que se tem de evidência sobre construção de hábitos. É um livro que ajuda bastante a organizar a construção de novos hábitos. Outro livro que eu li foi o Learn Like a Pro, ensina a aprender, assim, então ele traz o que se tem de evidência sobre o aprendizado. Tem inclusive palestras da autora, aulas da autora, cursos sobre isso, tem outros livros dela que eu quero ler também. E esse é um tema que me é bastante caro, porque, enfim, eu gosto de aprender, mas principalmente eu acho legal ter aqui no canal formas de aprender a aprender. Digam aí se vocês têm esse interesse. Essas são as minhas recomendações do ano passado. Esse ano eu tô num período grande aí sem leitura. Eu quero ver se de repente agora eu movimento um pouco mais essa vida de leitora. Curtam o vídeo pra eu saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. É muito bom ter de volta. Eu adoro fazer vídeo pro canal, então se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Vem vindo coisas por aí. Um beijo e tchau, tchau.